Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de setembro de 2014, domingo. Esse é o verbete de número 3.159. 6 páginas, 49 elogias, 17 máximos. O tema é Interrelação Mãe e Filha, especialidade Conviviologia. Quem escreveu o verbete foi a professora Marília, que está muito bem acompanhada, com vários amigos presentes. Então vamos conhecer a Marília. Marília Catembada Cunha Menezes, graduada em Direito, especialista em Direito Aeronáutico, brasileira, natural de Bagé, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 1990, docente de Conscienciologia desde 2003, tenepsista desde 2009 e é coautora do livro Dicionário de Neologismos da Conscienciologia. Então vamos voltar agora ao verbete. Definição. A interrelação mãe e filha é a aproximação, conexão, vínculo, interação estabelecidos e continuados entre a genitora e a descendente, ou a adotante, e a perfilhada. Em pensenologia destacamos o holopensene materno conjugado ao filial, a materno-pensenidade interagindo com a pensenidade da filha, a evitação do holopensene familiar repressor. Na fatologia, os cuidados especiais nos primeiros meses de vida da filha, o desapego necessário pelo término da licença maternidade, a qualidade do convívio familiar após a jornada de trabalho diária, a compreensão da filha quanto ao comportamento materno, suscitando o heteroperdão e facilitando o convívio harmonioso entre ambas. Em parafatologia, a vinculação energética harmônica entre a gestante e o feto, a escolha pré-ressomática da família nuclear, o resgate multimilenar de consciência antagônica à família nuclear, as reconciliações interconscienciais patrocinadas pelos amparadores extrafísicos. Na argumentologia, vale a pena dar uma olhada, são 10 exemplos no item Cosmoeticologia, 10 exemplos de variáveis, procedimentos ou condutas cosmoéticas ideais à mãe no ato de educar e cuidar da filha, seja essa consanguínea ou adotada, acompanhando o desenvolvimento desde a dependência total, a recém-nascida, até a conquista da autonomia plena. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes: acerto grupocármico, convívio compulsório, maternação, maternidade lacrimogênica, responsividade materna. A interrelação mãe e filha, consensual ou compulsória, possibilita a mais lúcida promover a necessária reconciliação libertadora entre ambas, permitindo-lhes alçar neopatamares evolutivos. Você já ponderou sobre a relevância da interrelação sadia mãe-filha? O quanto aproveitou ou tem aproveitado dessa injunção para promover reconciliações evolutivas? Na condição de mãe ou eu de filha? Na filmografia específica, nós temos aqui 2 referências de filmes, tem também 7 referências de livros, que vale a pena dar uma olhada, e 7 referências também da internet, da webgrafia. Então vamos agora à mega-análise com a equipe da Encircosapiens. Interconvivência, interassistência, familiaridade, reconciliação, interconexão, descendente, progenitora, maternação, interprisão, libertação, confiança, respeito, doação, pedagogia, parafisiologia, paralencologia, obstetriciologia, cosmoeticologia, ressomatologia e conviviologia. Então, antes de começar, alguns avisos. Vai começar um curso amanhã, né, dia 29 de setembro. Não, vai ser segunda-feira que começa aqui. Então, amanhã mesmo. Ah, é amanhã, domingo, é verdade. 29 de setembro a 2 de outubro, então de segunda a quinta-feira, das 19 às 22 horas. O curso é Tenepsologia, Teoria e Prática da TENEPS, é da pré-IC TENEPS.
Então, os interessados, vale a pena. Nesse final de semana próximo, dia 4 e 5 de outubro, vai ter o curso Opção pelo Autodesassédio na CIP, também ministrado, no caso, por mim, Adriana Lopes. Também, quem tiver interesse, vale a pena. E, nesse mesmo dia, no dia 4, né, uma outra opção, vai haver no discernimento, né, vai haver um programa aqui, gratuito, uma programação grande da Longevitar, que é a IC, que é uma Associação Internacional de Longevidade. Então, vai ser o 5º encontro sobre longevidade produtiva. Também vai ter uma série de palestras. Então, essas são algumas atividades que vale a pena a gente ressaltar. E agora a gente volta para a Marília para fazer aquela pergunta, né? O que te fez escolher esse tema? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui as professoras das Ciclas Sapiens, que tiveram assim, a maior carinho de atendimento, de explicação, para fazer concluir o verbete, né? E também o que eu gostaria de agradecer também e dar boa tarde a todos os tertulianos, os teletertulianos, e principalmente aqui pelos meus amigos aqui presentes, que adiaram até o compromisso para estar aqui, né, hoje, né? Que é o professor Mário de Oliveira, a professora Jovilde. Bem, o que me fez escolher esse tema, na verdade, não foi nem escolha, foi assim uma inspiração que eu tive desse tema. Eu estava assim com uma certa dificuldade de memorizar as coisas, devido a uma medicação que eu tomo, então isso dá uma certa falta de memória, né? Uhum. Aí eu fui procurar o professor Mário, que tem na CIP tem um apoio parapsíquico, que é um atendimento assim pontual que o professor Mário, junto com a professora Jovilde, ou então com a professora Carla, eles atendem, é um serviço gratuito da CIP. Uhum. Aí, então, comentando com o professor Mário, que eu estava sem conseguir entender o que eu lia, eu tinha que voltar a página para reler de novo, e não conseguia memorizar. Aí ele disse assim, por que você não escreve umas pensatas? Eu falei assim, não, mas eu gostaria de escrever um verbete, mas só que eu não tenho tema para escrever. Aí, durante ali o atendimento, conversando, aí, de repente, eu falei sobre a minha filha e falei assim da relação que eu tenho, que é uma relação muito saudável com a minha filha. Aí eu disse assim, aí me veio assim na ideia, né? Eu digo, interrelação mãe e filha. Eu digo, eu acho que é um ótimo tema de verbete. Então, foi esse o motivo pelo qual o verbete está aqui, né? Concretizado e pronto, né? Muito bom, muito bom. Então, agora a gente vai começar a responder as perguntas dos teletertulianos. A verbetógrafa, a professora Marília, na definologia, está perguntando, por que na definição e tema do seu verbete preferiu focar no vínculo mãe e filha e não mãe, filho ou filhos, que englobaria ambos os gêneros? A relação mãe e filha não é normalmente mais complicada aqui com o filho? Você acha? A relação mãe e filha, o tema foi escolhido, como eu já disse, né, anteriormente, foi uma inspiração e pelo fato também de eu ser mãe de uma filha. Sua vivência, então, não tenho, a minha vivência é com filha, né, então não tenho vivência com filho. Uhum. E isso é mais fácil de eu poder expor o meu pensamento com relação a esse tipo de relacionamento. Apesar que, realmente, a convivência com filha, segundo até vários psicólogos, é uma relação bem complicada, onde a mãe e a filha se interligam esse relacionamento e, às vezes, até muito tumultuado, né? Uhum. Porque uma não sabe aonde termina o espaço dela e acaba invadindo o espaço da filha e vice-versa. Então, isso cria tumultos, cria conflitos e rivalidades, inclusive. Uhum. Patologia, na página 7, ainda nessa primeira página, né? Na segunda linha. Poderia comentar
sobre o desapego necessário pelo término da licença maternidade? Essa licença deveria ser estendida, como no caso do Canadá, onde é de 1 ano? Então, primeiro, a questão do... falar um pouquinho desse desapego do término da licença maternidade. Certo, o desapego ele se faz necessário, né? Porque a mãe trabalhando fora, tendo um emprego para até como é que eu vou te dizer? Sustentar, né? Para se sustentar e sustentar a própria filha e ter uma família para poder cuidar, né? E ter seus compromissos para cumprir. Então, esse desapego ele vai sendo gradual, porque tem 4 meses. Na época que eu tive minha filha, era menos tempo. Era quanto na época? Eu não lembro exatamente, mas era bem menos, era bem menos. Então, é obrigatório, você tem que deixar a filha em casa, tem que aos cuidados da avó, aos cuidados de uma babá, para poder retornar à sua atividade profissional. Agora, quanto à segunda pergunta, né? De ficar 1 ano, como é no Canadá? De 1 ano seria, eu penso que seria excelente, né? Porque teria a oportunidade de ver a filha crescendo nesse período, porque é muito bom, a criança cresce muito rápido, e cada dia é uma descoberta nova, é muito, muito assim, prazeroso, né? De ver aquela consciência ali, aquela criança se desenvolvendo dia a dia. Então, eu penso que realmente 1 ano seria excelente. Né? Tem que ver se é factível, né? Claro. Patologia, página 7 também. No final da 3ª linha, agora é de baixo para cima. Tá? Pega lá na patologia, de baixo para cima, a 3ª. O que fazer nos casos graves de incompatibilidade energética entre a gestante e o feto? Pois é, nessa questão de energética, eu penso que quando a mãe tem conhecimento sobre energia, eu penso que ela deveria exteriorizar a energia para aquela consciência que ela está carregando, né, que está sendo restringida, que ela está gestando. Então, seria fazer exteriorizar a energia para o feto, desejando que seja uma vinda agradável, que seja uma consciência amiga, que ela possa até perdoar qualquer coisa que a mãe tenha feito em outras épocas contra aquela consciência. Então, eu penso que seria esse o procedimento mais correto. Mas como a maioria das pessoas, das mães, ela não tem esse mínimo de conhecimento sobre energia, sobre multidimensionalidade, a coisa fica complicada mesmo. Às vezes tem até problema na hora de nascimento, a mãe entra em processo de eclâmpsia, tem aquelas coisas todas, né? E a criança passa mal, às vezes não quer nem nascer, às vezes se enrola no cordão umbilical para tentativa de suicídio, né? Essa é uma das teorias, né? Que se tem, não se pode até garantir que seja isso, mas tem certas teorias, certos estilos de estudos nesse sentido de que a criança não quer nascer, que aquela consciência não quer nascer daquela mãe. Então, tenta até o suicídio dentro do útero da mãe. É que você falou, mas o que eu acho muito sério que você falou é isso, a questão da mãe tentar acolher, né? No caso seria a mãe acolher. Acolher, independente de quem venha, né? De quem venha, essa energia de acolhimento. Mas a maioria das mães não sabe disso, né? Não pensa em energia, não pensa em outras vidas, né? Não tem esse conhecimento, né? Outra pergunta, tá? Verbetógrafa, fatologia, na página 7 também, sempre na primeira, até agora não saímos da primeira. Final da última linha. No Brasil, quais são as tradições culturais assediadoras cronicificadas? É que é o finalzinho aqui da fatologia e pula para outra página, pula para 8. Tradições culturais assediadoras cronicificadas. Quais seriam essas?
Olha, no Brasil, nós temos ainda algumas tradições dessas, né? Com relação até com vamos dizer, um fato até que mais adiante eu coloco, que seria a adoção de má fé. Então, essa seria uma tradição cultural, porque isso vem desde a época colonial. Então, ainda hoje se vê... Ainda hoje tem, é? Ainda hoje se vê isso, de mães, supostas mães adotivas, né, que tem a necessidade, quer dizer, a mãe biológica, ela tem a necessidade, pela pobreza, né, pela falta de recurso, então ela dá a filha em adoção por esperança de que aquela outra mulher vai poder cuidar, porque tem uma situação econômica melhor, e vai poder cuidar da filha. Mas só que isso não acontece, porque aquela criança, que geralmente é uma criança pobre, é negra ou é mulata, é de uma condição social bem inferior, então ela vai ser criada assim, mas como doméstica. Enquanto as outras filhas biológicas têm acesso à cultura, têm acesso à educação, aquela menina fica trabalhando em serviços domésticos durante anos, até na adultidade, quando, às vezes, ela consegue se libertar, né, daquela situação. Então, essa é uma das... Seria um grande idiotismo cultural. Isso é uma das condições. Agora, nos outros países... Você citou outros logo depois, se for seguindo na sua patologia, lá, ó, a indução governamental chinesa, não é isso? Pois durante 3 décadas. Pois então, em outros países, nós temos isso. Por exemplo, na China, durante 3 décadas, e até hoje ainda acontece isso, apesar do governo chinês atualmente proibir o aborto dos fetos femininos, porque de algum tempo para cá passou a ter acesso, as mulheres passaram a ter acesso à ultrassonografia. Antes, tinha que nascer a criança para ver se fosse menina, elas seriam abandonadas em orfanatos. Ou então eram sacrificadas mesmo, né? E depois quando chegou a ultrassonografia na China, antes mesmo da criança nascer, já praticava o aborto, antes da menina nascer. E todas essas outras colocações aqui que eu coloco, elas são o tipo de tradições culturais assediadoras. Toda a relação aqui mais à frente. Seguintes, né? Perfeito, só o Tertuliano e lendo, né? Na ciclologia agora, na página 9. Vamos lá na página 9. Ciclologia, logo lá em cima. 3ª linha. Pode exemplificar a cultura cíclica? A cultura cíclica, ela se resume naquelas famílias onde é uma constância de mudança de papéis. Tá? Hoje em dia nasce a filha, e daqui a algumas 2, 3 gerações ela vem como mãe, e vão se revezando as consciências dentro dessa mesma cultura cíclica. Então, não há uma renovação de... Vai mudando o papel, vai mudando só os papéis, né? Sindromologia. Então, sindromologia também na página 9. Aqui eles colocaram 9, não. Sindromologia, não, está na 9. Sindromologia. Está na 9, sim. Sindromologia está na 9, sim. Sindromologia, 2ª linha. Ela sugere qualificar a síndrome de Munchausen, trocando por síndrome de Munchausen by proxy, por procuração. Sim. Ela ocorre quando um parente, quase sempre a mãe, inventa intencionalmente sintomas de seu filho. Realmente, essa síndrome abrange também a síndrome de By-Proxy. Você acha interessante colocar? Pode até colocar, mas já está abrangendo, né? Que aí pega geral, né? Inclusive, aquele filme que tem o Sexto Sentido... Tem isso, tem esse caso, tem essa cena onde a mãe provoca
vai envenenando a filha, né? Colocando Já tinha lá. matado uma E já estava começando a fazer na segunda. segunda filha. E, geralmente, nessa síndrome, a mãe ela faz isso para chamar atenção, ou do marido, ou então mesmo de outras pessoas, para chamar atenção para ela. Não é para chamar atenção para a criança, é para ela mesma, que ela tem algum distúrbio de personalidade, onde ela necessita se sentir apoiada, se sentir, pobre coitada, entendeu? Assim, ela quer ser vítima. Apesar de ela provocar na criança um sintoma para a criança apresentar uma doença, mas o objetivo maior é da mãe de despertar a piedade de outras pessoas. A verbetógrafa, fatologia, vamos voltar para a primeira, página 7. A fatologia, terceira linha, de baixo para cima. É a mesma pergunta, ó. Comentar a incompatibilidade energética entre a gestante e o feto. Apesar já falou, mas fala mais um pouquinho. Vamos falar de novo. De um modo geral, quando essa incompatibilidade ocorre devido ao antagonismo entre o feto, que vai dar-se a consciência que está para nascer, e aquela consciência que é a mãe, que está gerando o filho. E, no caso, a consciência, ela não quer nascer daquela mãe, talvez por terem vidas passadas, terem sido pessoas... por terem vidas passadas, né, alguma rivalidade, alguma rixa, são inimigas ferrenhas. E, no caso, a mãe está colhendo aquela consciência para haver uma reconciliação entre elas, para uma oportunidade de reconciliação. E só que essa incompatibilidade energética é tão forte que o feto, às vezes, até se recusa a nascer, provocando até um suicídio, né, dentro do ventre da mãe. Um tipo de patologia, né? É um tipo de patologia bem violenta, né? Sinergismologia, agora a página 8, a próxima. Segunda linha da sinergismologia, logo o primeiro item no detalhismo. Quanto ao sinergismo interassistencial pai-mãe na formação emocional da filha, quais efeitos da ausência do pai pode causar na formação emocional de uma criança? O sinergismo interassistencial pai-mãe na formação consciencial da filha. Começa falando desse, depois a gente pergunta. Na emocional da filha. Pois então, esse sinergismo, havendo afetividade, tanto paterna quanto materna, na criação daquela filha, ela vai ter se sentir muito mais amada, muito mais segura. Então, potencializa, estando o pai e a mãe juntos, né? Criando a criança juntas. É mais eficaz a criação com o casal, com o pai e a mãe, do que com um dos genitores. Aí a continuação da pergunta é: quais efeitos da ausência do pai nessa formação emocional de uma criança? O que você pensa? A ausência do pai é que a criança ela acaba não tendo assim referência paterna. E é muito importante para a menina, tanto para o menino quanto para a menina, ter a referência paterna ou materna. A menina, principalmente, ela se mira, ela passa a ver no pai um apoio, mesmo para o futuro. No futuro, quando ela tiver algum namorado, tiver um marido, então ela vai procurar ter uma figura semelhante à do pai. Isso é explicado na psicologia, né? Aí pode ser o pai biológico, alguém que represente esse papel. No pai, aqui no pode caso... Pode ser um padrasto, um tio, um avô. Qualquer figura masculina pela qual ela seja criada. Até na psicologia vai falar muito de função, né? Função materna. Você bem colocou bem no seu verbete, né? Você falou adotado, não, quer dizer, quem exerce a função materna quem exerce, é a mesma coisa a questão quem exerce a função paterna. Porque não precisa ser necessariamente o pai biológico, né? Antagonismologia, na página 9, sexta linha. Então, vamos lá.
Poderia explicar o antagonismo, condição imposta pela religião, submissão pacífica do seguidor, no contexto do verbete? Certo. Lá na fatologia, nós vamos ver que existe alguns casos onde jovens elas se submetem a certas condições degradantes até de vida, em função de religião, em função de seitas. A questão da mutilação genital, né? Várias situações ali na fatologia que está relacionado a esse tipo de coisa, né? A pessoa se submete, a religião impõe e a pessoa acaba se submetendo àquilo dali por uma questão até de tradicional, né? De tradição. Uhum. Aí você põe antagonismo, que uma uma coisa é de fora para dentro, né? E a outra é de dentro na outra fora. é de a pessoa que se submete voluntariamente. Síndromologia, vamos voltar para as síndromes. Na primeira linha, são duas síndromes, vou falar uma de cada vez. Primeiro, poderia comentar a síndrome da alienação parental. Esta síndrome de alienação parental, ela ocorre geralmente nos casos onde há separação de casal. Uhum. Então, o pai ou a mãe que fica sob a guarda da criança, ela faz de tudo para poder separar o filho do outro pai, né, ou da mãe. O que acontece? Usa a criança como uma arma de vingança, principalmente quando o casamento é desfeito se desfaz por algum motivo assim que além da vontade que seja consensual, né? Então a criança é usada para poder ferir a outra parte. E isso provoca na criança uma série de problemas quando ela fica mais velhinha, mais adulta, né? Porque ela vai ter problema de drogas, ela vai ter problema de autoestima, ela vai saber que foi usada para aquilo. E ela passa realmente a odiar um daqueles dos pais, né? Porque a pressão da pessoa, da parte que está criando essa criança, ela é muito grande e ela passa a odiar realmente o pai ou a mãe. De tanto que é feita a cabeça da criança, né? Tem sequelas, né? Traz sequelas assim. Separou foi o casal, não foi né? Pai e filho, já não separa, não tem jeito. E a outra é a síndrome de Munchausen, que você já falou. Você fala mais um pouquinho. Só faz uma... Quer perguntou de novo? É outra pessoa. Pois essa síndrome de Munchausen, né? E ela quando se refere a filho, ela é aquela síndrome por procuração, que chama de por procuração, que é pai e pax. Então, a filha é submetida a uma série de doenças provocadas pela mãe para chamar a atenção sobre ela mesma, porque ela tem uma carência afetiva, ela tem uma necessidade de despertar autopiedade. E geralmente, quando tem mais de um filho, ela faz esse tipo de procedimento com uma criança mais velha, e depois continua fazendo com outro filho, às vezes a criança até morre por causa dos maus tratos que ela... Esse tipo de patologia, ela não é assim inconsciente, a pessoa faz sabendo o que está fazendo. E não é assim por fingimento, não. Ela tem conhecimento daquele tipo de sintoma que ela está provocando na criança, né? E ela, inclusive, estuda certos tipos de doenças e procura contaminar a criança para dar a impressão de que realmente a criança adoeceu sem ter sido provocado, né? A doença foi normal, aconteceu a doença normal, mas ela faz aquilo de caso pensado.
Não é uma coisa assim inconsciente, por falta de discernimento, nada, quer dizer, de falta de discernimento né? É falta de discernimento, mas não é por... A pessoa sabe o que está fazendo. É, por ignorância. Ela sabe, ela está sabendo o que está provocando, ela sabe o que está fazendo. Como? É psicopatia. Psicopatia, é. Outra pergunta agora na estrangeirismologia, vamos voltar para a primeira página. Primeira linha da estrangeirismologia. Poderia ampliar a falta de know-how da mãe de primeira viagem? Pois é. O que acontece? A mãe de primeira viagem, né, aqui entre aspas, né, é aquela mãe sem jeito, não sabe nem trocar a fralda da filha. Não vem com manual de instrução, né? Não vem com manual de instrução. Não vem com manual de instrução e não sabe pegar a filha para dar banho, é tudo molinho, nenenzinha todo molinho, né? Aí tu sempre está no sufoco, né? Eu conheci uma moça na época que eu tive minha filha, e eu conheci uma moça que também tinha tido uma menina na mesma época, e a coitadinha da mãe foi dar banho no neném, a água estava muito quente, ela queimou toda a nenenzinha. Ela sentou a nenenzinha da banheira, né? Aí queimou o neném. Então, falta de conhecimento, né? Em vez de arranjar um termômetro, né? Colocar para ver a temperatura da água, então na verdade, faltou esclarecimento também, né? Faltou os profissionais de saúde, talvez, terem dado um preparo melhor, né? Então, aí ela ficou com sentimento de culpa, assim, terrível. Mas eu ficaria também, né? Complexo. Olha só. E aí ela continua falando. Sou mãe de uma menina de 3 anos e 9 meses. E ao ler o tema do verbete, fiquei feliz, pois encontro desafios que, a priori, são inerentes às mães de primeira viagem. Então, ela está gostando do verbete. E aí, a outra pergunta é na fatologia, página 8, no final da 4ª linha. Poderia ampliar as sequelas psicológicas do Bacha-Post, é isso mesmo? Isso, Bacha-Post. Bacha-Post. Isso daqui acontece no Afeganistão, porque o Afeganistão também é uma sociedade machista. E a figura masculina, ela é importante, principalmente o filho, né? Quando nasce um filho de sexo feminino, masculino, é muito apreciado, os pais adoram. Mas tem família, só que lá eles não matam as meninas, né? Ainda bem, pelo menos. Aí o que acontece? Quando a família não tem um filho homem, então a mãe, geralmente é a mãe que faz isso, né? Com o apoio do pai, é claro. Aí a mãe pega a menina e transveste de menino. E a criança tem um comportamento totalmente diferente, ela tem acesso, ela pode brincar na rua, ela pode até ajudar a vender. As famílias mais pobres, aí manda o menino, que é a menina, né, transvestido de menino, vai vender chiclete na rua, e tem todas as regalias que um homem teria, que um homem tem. Que a menina lá não tem, por causa da religião, que a religião lá é muçulmana, né? Então, quando elas completam 17 anos, 18 anos, elas têm que reverter, passar a ser menina de novo, passar a ser mulher de novo. E isso causa um efeito psicológico muito grande nas mulheres, porque elas estão acostumadas a todo tipo de liberdade que os homens têm, de repente é cortado aquilo, né? Acabou aquilo, então aí elas voltam a ser mulheres com aquelas restrições todas. E tem até o depoimento de uma delas que diz assim: se eu casar, eu vou dar uma surra no meu marido todo dia. Complexo, né? Não vai se sujeitar àquela opressão, né, masculina, né? Então é isso que acontece. Então, agora entrego a Marília aí para vocês. Marília, professora Marília, por favor, continuando, então, nessa mesma linha aí, as sequelas psicológicas, depois as meninas deusas de Kumaris, na página 8, 5ª linha. Se pudesse falar um pouco sobre isso. As deusas Kumaris, né? Muito bem. Isso daqui acontece na Índia. É uma tradição que tem 9 séculos já de existência. Mas o que acontece? Quando os ingleses chegaram, são moças que são escolhidas para
servir no templo como servas das deusas. É uma deusa lá, não tem o nome da deusa aqui não, mas é uma deusa lá daquelas tantas que existem na China, lá, na Índia. Aí o que acontece? Quando os ingleses chegaram na Índia, na época das... Não, na era negócio das Índias, né? Foi. Colonização? Da colonização. Aí o que acontece? Eles chegaram com aquela visão puritana e achavam um absurdo as mulheres serem servas num templo aonde elas eram submetidas a, vamos dizer assim, a agradarem os homens da aldeia. Então, e eram moças de castas melhores, mais altas. E pela função desse colonialismo inglês, ela começou a deixar dessas moças de castas mais altas deixaram de ser, de se submeter àquilo, né, por sei lá, por questão cultural até de outro povo, na sociedade. Quero mais informações, de repente. Naquela sociedade indiana, né? Então, agora, de alguns anos para cá, a partir daquela época, as moças de castas mais baixas, então, passaram a fazer esse papel, essa função. Primeiro, porque na Índia, quando as moças vão casar, isso eu estou falando dos hindus, né? Quando elas vão casar, elas têm que ter o dote. E a maioria, que é um povo muito pobre, aquelas castas mais baixas, não são assim paupérrimas, então elas não têm dote para dar para o casamento da filha. E uma das formas de poder, vamos dizer assim... Compensar, né? De até se livrar da filha mesmo, né? Seria oferecer para essa deusa, onde elas vão servindo. Isso já com 4 anos já designa que aquela criança, aquela menina, vai ser serva da deusa. Aí quando ela chega na puberdade, ela faz lá é feita lá uma cerimônia dentro da própria casa, aonde depois ela é conduzida para esse templo, onde ela vai passar a viver dentro desse templo. E ela vai ser uma mulher, assim, fazendo uma função, entendeu? Como se fosse uma prostituta, onde todos os homens da aldeia vão lá referenciar a deusa, através de ato sexual. Então, é isso. Mas um idiotismo cultural, né? Infelizmente, é isso que acontece. Na linha 10 aqui, então, muito obrigado. Na linha 10, eu queria entender um pouco aqui, quando você fala a concepção da filha com a finalidade de salvar a vida da mãe. Isso aqui está aqui na web. A filha foi concebida porque a mãe tinha um problema de leucemia. O número 1 aí. Aí o que acontece? Está aqui, olha, quer ver? É o primeiro. É o primeiro, né? Então, mãe pode ser salva por ciência, por célula-tronco da filha. Então, através do cordão umbilical, onde tem a célula-tronco, então pode reproduzir aquilo dali e fazer uma transfusão de medula. Um implante de medula, que eles chamam, né? Implante. Marília, parabéns pela estreia aqui. Obrigada. Eu não falei que a estreia hoje. Faltou esse detalhe importantíssimo. Está muito bem, né? Obrigada. Na principiologia, tem um item bem interessante que você colocou, no final da segunda linha, aí na página 8. Página 8, Principiologia, final da segunda linha. O princípio de ninguém perder ninguém. Né? Eu acho que assim, principalmente com filhas, né, quando chega na idade de namorar, né, de arrumar namorada, fica, né, a mãe, os pais ficam com aquela sensação, né, de que está perdendo. E eu achei bem interessante e gostaria de ouvir de você qual foi a ideia sua, né, de ter colocado esse item no seu verbete. Mas a ideia inicial que eu tive não foi só de perder a filha através do casamento, nem isso. É de perder a filha por adersoma,
tá? Então, muitas mães, que tem até Maternidade verbetes, lacrimogênica. né, que já foram Maternidade escritos, lacrimogênica do pessoal. lacriminosa, né? Lacrimogênica. Lacrimogênica. Aí o que acontece? A mãe, ela se apega àquela perda do filho e às vezes passa-se anos e ela chorando pelo aquele filho. Na verdade, às vezes a criança já está, aquele filho que ela perdeu, aquela consciência, já ressomou até na própria família e ela continua chorando pelo aquele filho. E, na verdade, ninguém perde ninguém, né? Em algum momento, em alguma época, aquelas consciências, elas vão se reencontrar. Principalmente quando há alguma demanda a ser ainda resolvida entre elas. É aquela rabo preso, né? E o efeito, né? O efeito desse é. processo, né? Da pessoa estar tão apegada. O apego é muito grande, né? Às vezes a pessoa tem até uma ProEx para realizar algo mais amplo e fica preso naquele processo ali. Interessante, certo. Né? Bom, obrigada. É nada. Marilene ali. Oi, bem. Marília, você pode ampliar ali na página 8, na parafatologia, terceira linha. Você fala assim, o resgate multimilenar de consciências antagônica à família nuclear. O que você pensou quando escreveu isso daí? Pois é, isso daqui, quando eu coloquei a oportunidade de resgate extrafísico de ex-parentes de somada, é que eu passei por uma experiência que eu vim de uma projeção e aonde eu me vi numa praia abraçando minha mãe, que estava dessomada. Só que o resgate mesmo, eu não tive consciência. A partir da rememoração que eu tive, que foi em bloco, foi a partir do momento onde eu me encontro com ela na praia, explicando a ela que ela estava dessomada. E ela perguntou se eu estava dessomada também. Eu disse, não, mãe, eu estou projetada, estou de psicossoma. Está bem lúcida. Eu estava bem lúcida. Eu só não tive lucidez do momento do resgate, que provavelmente os amparadores, que sempre acontece uma coisa assim, eles abaixam a lucidez da consciência projetada, né, da consciência projetada, para poder não atrapalhar no momento do resgate. Até para você, de repente, não ficar emocionado, alguma coisa, podia isso, atrapalhar. Às vezes acontece isso, né, e acaba não acontecendo o resgate pela pessoa que está ali, se emociona, e talvez até pelas condições do ambiente extrafísico, pode até chocar também. Aí, a rememoração que eu tive foi assim, eu numa praia com minha mãe, ela estava obnubilada, estava assim, sabia onde estava, naquela situação, e eu com um braço sobre o ombro dela, explicando a ela que ela estava dessomada. Quando ela me perguntou também, você está dessomada? Eu disse, não, eu estou projetada de psicossoma. Aí eu disse assim, mãe, fica tranquila, porque você vai fazer um curso. E ela, que curso? Assim, sabe, a pessoa obnubilada, a consciência, quando está assim. Eu disse assim, você vai fazer um curso sobre o amor. E nesse mesmo instante, mudamos de ambiente extrafísico e fomos parar, junto com ela, eu ainda com o braço nos ombros dela, fomos parar num local um local extrafísico, é claro, né? Aonde havia, assim, várias cenas de vários consciências, como se fosse um psicodrama, com vários psicodramas acontecendo. Tínhamos consciências tocando piano, outras dançando, e vestida com roupas de época. E nesse instante ela ficou ali, e eu acordei, abri os olhos assim, e veio toda a rememoração. Então, eu penso que nessa condição de resgate da minha mãe, eu seria a pessoa mais indicada, porque eu sempre estive junto de mamãe. Apesar de eu ter 2 irmãos, quer dizer, uma irmã e um irmão, durante o período da vida da minha mãe, apesar que ela não ficou muito doente, não teve doença, nem essas coisas todas, mas ela ficou solitária, porque depois de
40, 50 e tantos anos de casado, meu pai resolveu separar da minha mãe. Então, a mamãe ficou sozinha, e eu que dava apoio a ela. Eu até comprei um apartamento para ela vir morar perto de mim. E eu sempre estava junto dela, sempre apoiando, sempre fazendo as coisas. E ela tinha muito ressentimento dos meus outros 2 irmãos, porque não davam telefonema para ela, não falavam com ela, não visitavam. Não, você era a pessoa mais então, indicada. Eu era a pessoa mais indicada, né? Confiança. para poder estar junto com ela, né, nesse momento que ela foi resgatada. Marília? Pois não? Parabéns pelo seu verbete. Assim, é um tema muito sério, né? Que assim, à primeira vista pensamos, nossa, é uma coisa corriqueira, né? Porque é o normal. Sei que tem gente que não é mãe e tem filha que também que não tem mãe, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu estou me sentindo muito bem. Eu tenho muitos acertos ainda a fazer com a minha mãe, mas o teu verbete é homeostático, eu estou me sentindo super bem. Então, eu quero que você tenha consciência disso, que já está me ajudando. Que bom, né? Que ótimo. E o que eu gostaria que você ampliasse é na página 9, mitologia, último mito. O mito da harmonia perene no relacionamento familiar. Porque o que acontece? Muitas pessoas assim veem uma família, né? Aquele estilo que chamam de família doriana, tudo feliz, tudo alegre, coisa. Mas não é bem assim, não. Existem os arranca-rabos dentro de família, né? Porque a maioria das famílias nucleares, elas são famílias que estão ali para se acertarem mesmo. O negócio é brabo mesmo. São consciências, às vezes, arqui-inimigas que vêm em família para tentar acertar o passo. E as pessoas veem aquela família toda bonitinha, toda linda, assim, porque aparentemente parece ser uma família bem harmoniosa, mas entre as 4 paredes, as coisas incendeiam, né? Então, é isso que eu estou colocando aqui. Isso aqui é até daquele livro esse livro aqui deixa eu ver, Comunicação entre Pais e Filhos. Como falar e agir no dia a dia das relações familiares, que é da Maldonato, da Maria Teresa Maldonato. Ela que coloca esse princípio, esse mito o item 4, que coloca o mito da família perene, né? Sim, pode perguntar. Marília, na página 8, para patologia, gostaria que você fale sobre o item que está na 4ª linha, de baixo para cima, a pacificação das emoções e do padrão energético soltando amarras do passado. E depois a última... Tá bom, de cada vez. Qual que é ele? Esse quarta linha de baixo para cima na parafatologia. Na parafatologia. Ah, tá. Ah, tá, aí, ó. A pacificação das emoções e do padrão energético, acharam? Onde que está? Não estou achando aqui. A pacificação das emoções, o padrão energético. Sim. Essa questão aqui também é uma questão pessoal. Mamãe tinha um gênio muito forte, porque pela criação que ela teve. Aí eu não entendia, eu ficava muito sentida, muito magoada com minha mãe, por determinadas coisas que ela dizia, que ela agia, né? E eu, então, a partir do momento quando eu passei a conhecer a vida que a minha mãe teve, a infância que ela teve, e eu passei a compreender e passei a ter uma visão, vendo minha mãe sob outra ótica, pela ótica da criação que ela teve, que ela só podia ser produto daquela criação. Você compreendeu mesmo? Então, eu compreendi minha mãe. E, a partir daquela compreensão, eu até perdoei, eu digo, perdoar tudo que ela fez porque não tinha
não fez por querer, era por ignorância, às vezes, né? Então, o nosso convívio ficou mais harmonioso, ficou mais, assim, salutar de ter esse convívio com ela. E eu acredito que eu consegui, assim, algumas questões que aquilo poderia provocar entre nós duas, se eu continuasse ainda insistindo e vendo minha mãe daquela forma, quem estaria sofrendo também era eu. Então, porque eu era intolerante com ela às vezes, eu tinha uma certa intolerância, sabe? Mas eu passei a entendê-la, passei a passar por cima das coisas. Quando ela fazia alguma coisa assim que não me agradava, eu deixava para lá, não reagia. Porque você diz, perdoar. Mas quando você perdoa, você tem que entender por que você está perdoando, e realmente perdoar de fato, né? Não é só da boca para fora. Aí você consegue realmente. Eu penso que eu, com a minha mãe, eu consegui me reconciliar com ela. E antes dela dissomar, né? Eu me reconciliei com ela ainda na intrafisicalidade, ela não é intrafísico ainda. Que bom. Foi, eu espero não encarar de novo. Olha, opa. Marília, Mas eu quero aqui, ó, aqui. Principiologia. Aqui, eu só quero lembrar, dentro do que você falou, na tua frase enfática, você disse precisamente isso, né? Que a inter-relação mãe-filha, consensual ou compulsória, possibilita a mais lúcida, né? Então, você, no caso, foi a mais lúcida, e é por isso que esse verbete é um presente para mim. Eu também sou a mais lúcida, eu tenho que fazer ainda o que você conseguiu fazer, né? Promover a necessária reconciliação libertadora entre ambas, permitindo-lhes alcançar neopatamares evolutivos. Né? Isso é tudo de bom. E aí transforma uma relação, às vezes, difícil numa relação de amizade. O Sr. Valdo fala muito do conceito de amizade raríssima, né? Então, de onde vão surgir as amizades raríssimas? São daquelas pessoas que a gente vai reconciliando, criando mais afinidade, são dos parceiros, são das relações mãe-filha, assim. Daí que vão nascendo as amizades raríssimas, aquelas que vão impulsionar a gente para cima, né? Que vão fazer um sinergismo. Mas você ficou devendo a pergunta ali. E justamente tinha a ver com o que você estava falando. É o princípio evolutivo de ressomar com o objetivo de interajuda. Tem casos de consciências que têm um nível já evolutivo, que tem uma lucidez extrafísica, e essa consciência, ela sabe que se ela renascer no âmbito de uma família, ela vai conseguir fazer a reconciliação, ela fazer a reconciliação de outros membros. Mas isso eu estou falando de consciências de um nível bem mais melhorzinho, né? Mas você colocou aqui, né? Não, eu coloquei eu coloquei não como sendo fato que tem ocorrido comigo, com a minha família, coisa assim. Eu estou generalizando, porque o verbete é amplo, né, para todas as consciências. Às vezes nasce aquela criança que pacifica a família inteira. Às vezes a família, todo mundo briga. Aí chega aquele bebê lá e pacifica toda a situação. Pacifica então, todo mundo, fica todo mundo amigo. Tem o contrário também, né? Que chega aquele que dá uma tumultuada. Então, tudo acontece, né? Mas tudo é por quê? Não é por acaso. Tem ali, vamos trabalhar essas relações para tentar melhorá-las. Porque tem um capítulo 700 experimentos que eu adoro, aquele Fundamentos Técnicos da Marx Fraternidade. É aquele que fala, ninguém perde ninguém e tal. Então, não tem jeito. Se a gente não perde ninguém, então vamos melhorar a relação, porque a gente não tem outra saída. Não tem outra saída. Não temos outra saída. Tem gente com microfone ali. Aqui e tem a Mara também. Marília, tem uma alerta bem séria ali na webigrafia, que eu gostaria que você comentasse, é o item 5. 140 milhões de meninas serão obrigadas a se casar até 2020. Pois é, minha filha, na África é uma coisa terrível. Primeiro que as mulheres na África, elas passam por situações que são
eu, como mulher, fico imaginando que deve ser uma coisa terrível. E as meninas, quase todos os países africanos, a maioria dos países africanos, o objetivo da mulher é para casamento. Ela tem que casar. Então, a mulher que fica solteira, ela é desconsiderada pela sociedade. Então, o objetivo da mulher, ela nasceu mulher, o objetivo da mãe é casar aquela filha. E elas fazem de tudo para que aquela filha seja aceita no futuro por um marido, por um homem, que vai dar o sustento, porque nós sabemos que os 10 países mais pobres do mundo ficam na África. Por aí você tem uma ideia. Aí o que acontece? Elas passam por situações, várias situações, como que eu coloco lá na fatologia, o estigma mutilador do sexo chakra, onde as meninas, a partir de 3 anos de idade, elas já são levadas para sofrer a mutilação. São 3 tipos, eu anotei aqui, são 3 tipos de mutilação genital feminina. São 4 tipos, melhor. O primeiro tipo, ela consiste na incisão total ou parcial do clitóris. O segundo tipo é a incisão do clitóris com a retirada total ou parcial dos pequenos lábios. O tipo 3, que consiste na infibulação ou incisão total ou parcial dos grandes e pequenos lábios. E o tipo 4, que se resume na perfuração colocando um piercing ou fazendo uma incisão nas genitálias da menina. Esse procedimento ele é feito em alguns países, não são todos os países africanos que fazem isso. A Somália é um deles que faz. Aí o que acontece? Isso é feito por mulheres da aldeia, da tribo, né? Isso é feito naquelas tribos ainda, lá pelos desertos, assim, e de modo geral pela África quase toda. Mas o mais comum da mutilação feminina, que é chamada de MGF, elas são o primeiro e o segundo tipo. Esses daqui são mais drásticos, o terceiro e o quarto são mais drásticos, aonde a menina ela é costurada, às vezes não tem nem recurso, eles fazem com canivete, com gilete, com caco de vidro, é uma coisa assim terrível. E o que acontece? Às vezes não tem nem como fazer sutura, as mulheres mais velhas da aldeia, né, que fazem esse tipo de procedimento, elas pegam espinho de plantas lá e introduzem o espinho entre aquela abertura, né, e amarram a menina, as pernas da menina, durante algum tempo, para poder cicatrizar. Aí o que acontece? Muitas meninas morrem de hemorragias, têm infecções seríssimas. O efeito psicológico nessas mulheres é devastador, porque passar por uma situação dessa é uma coisa muito dolorosa e terrível. São os idiotismos culturais. Né? Sim, por favor, sua pergunta. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Na página 9, em numerologia, poderia falar sobre a inter-relação mãe indulgente, filha inflexível? Tem muitas. Eu tenho um caso assim que eu conheço muito próximo, aonde a mãe era extraordinária, entendeu? E a filha era rebelde e já se passaram vários anos. A mãe já está idosa, com 80 e tantos anos. A filha já está com quase 60, 50 e tanto. Não e ela continua aquela mesma coisa do tempo de infância, do tempo da adolescência, aquela história da Gabriela que não muda nunca, nasci assim, sou assim, pois continua sendo assim. E eu não sei como é que essa mãe, eu falo com essa pessoa, eu digo assim, por que você não pega essa filha, bota para fora de casa? Não, porque ela está em casa ainda, né? Não é só isso. Aí resolveu arranjar um namorado, e o namorado foi morar
na casa da mãe. E é uma figura, né? Porque a peça... Para começar, como é que é o nome dele, hein, Geraldo? Esqueci o nome dele. Não precisa dizer o nome, tá? Mas tudo bem, deixa para lá. Não precisa dizer o nome, não vamos ser tão específico. É Carlos Magno. Carlos Magno, o nome da peça. Eucárdio, como é que é essa pergunta? Legislação. Aqui sobre a Lei Menino Bernardo. Eu conheço toda a história desse guri, porque foi lá perto da minha terra. Eu acompanhei todo o início do julgamento, né? Mas essa lei já existe, eu não vi falar a respeito, já foi divulgada em algum lugar, promulgada? Ela já foi promulgada, sim. É nacional ou é local? Não, ela é de âmbito federal, né? A lei 13.010, ela foi promulgada no dia 26/6 agora, mas esta lei, ela recebeu o nome de Menino Bernardo em função realmente da repercussão do caso que teve com esse menino. Inicialmente, você deve lembrar que se falava muito na lei da palmada. Você lembra disso? Sim, da lei da palmada. Pois então, era a lei da palmada, quando era conhecido o projeto de lei que estava no Congresso desde 1903. Então, ficou tramitando no Congresso durante esse período todo, e agora, nesse ano, ela foi promulgada. Foi aprovada pelo Congresso e promulgada pela Dilma, nosso presidente Dilma. E recebeu o nome de Menino Bernardo em função dos casos que repercutiam no Brasil inteiro. Mas, inclusive, alguns especialistas, eles dizem que esta lei não poderia ter esse nome porque o objetivo é prevenir os maus tratos, encaminhar os pais para serem assistidos. Não se trata de homicídio. E ali parece que houve homicídio, né? Então, se caberia a aplicação do Código Penal, do Código de Processo Penal, mas não dá um nome da lei para um caso de homicídio, que a função da lei é outro objetivo. Seria, então, a antipalmada? Seria isso, né? Ela era conhecida como a Lei da Palmada. Lei da Harmonia Familiar. Culturologia, página 10. Final da primeira linha. A cultura do Dia das Mães. Aí eu vou falar a pergunta agora. Além de incentivar o consumismo, poderia ter algum efeito benéfico por incentivar a lembrança das mães e possíveis reconciliações? Ou poderia, ao contrário, ter efeito negativo ao incentivar o mito da mãe perfeita e da harmonia perene no relacionamento familiar? Então, o que você acha do Dia das Mães? Primeiro que o Dia das Mães, eu não sei se as pessoas conhecem, essa ideia do Dia das Mães foi de uma americana, o nome de Ana Jarvis. Parece que era mormon, da religião delas. Então, ela queria fazer uma homenagem à mãe dela, porque era uma pessoa que foi uma pessoa assim extremamente humanitária, prestou muitos serviços durante a Primeira Guerra dos Estados Unidos, né? Na Primeira Guerra Mundial, não foi? Eu acho que foi na Guerra da Secessão dos Estados Unidos, uma coisa assim. Foi uma guerra americana lá, eu acho. Aí, então, a mãe dessomou e ela queria prestar homenagem à mãe. E ela fez várias campanhas e mandava pedido para o Congresso, fazia solicitações ao Congresso, até que em 1914, então, foi designado dia 12 de maio como Dia das Mães. Só que acontece que com o passar dos anos, aí se estendeu para os outros países. Cada país tem um dia lá, e o Brasil adotou o dia 11 de maio, né? E em outros países tem outras datas, mas sempre em homenagem à mãe. E o que acontece? Então, ela percebeu que aquela homenagem que ela queria fazer para as mães se transformou numa data comercial. E ela quis reverter o processo. Aí, quando foi em 1914, ela começou a fazer uma campanha contra.
Para reverter, acabar com o dia das mães. Isso só que o chama comércio... retratação. Aí o que acontece? O comércio gostou da ideia, né? Porque vendia, né? Boa, Vão vender, vão consumir, é lucro para o comércio. Aí ela não teve sucesso de reverter. Então, foi isso que acontece. Mas o que você acha desse outro lado que ela falou? Que tem esse lado consumista, que é óbvio. É óbvio, né? Mas esse outro lado que ela falou, que talvez poderia favorecer reconciliações e tal, você acha que isso pode ajuda? ser, mas não precisa ter um dia específico, Você acha né? que não seria questão de dia? Não precisa ter um dia específico para se reconciliar, para dar um mimo energético para a mãe, né? A qualquer momento você vai lá, dá um presente, dá um beijo, leva uma flor. Então, se você reconcilia com a mãe dessa forma. Precisa de um dia. Não precisa do dia. Aí tem que ser os 365. A reivindicação é essa. Vai lá, Cláudio. Aqui na página 7, na capa, você tem umas frases excelentes aqui, uns megapensenes, e uma citaciologia também muito positivos. Você podia falar um pouco sobre eles? Certo. Aqui, os megapensenes. Mãe seja a reconciliação, né? Porque, na verdade, a mãe... parte do princípio que a mãe tem uma ascendência maior, tem mais idade, tem mais discernimento que o filho. Mas nem sempre é assim, mas de qualquer forma a mãe enseja realmente a reconciliação, né? A mãe primeira docente. Tem algumas mega pensanologias aqui, que é do professor Valdo. 2 são minhas, ou 3 são minhas, uma coisa assim. Aqui, filha ensina a abdicar. Essa é da minha autoria. Porque, realmente, quando se tem uma filha e a gente gosta da filha, então você abre mão de muitas coisas em favor do filho. A mãe, de modo geral, a boa mãe, né? Ela abre mão, tanto para a filha quanto para o filho, ela abre mão em benefício do filho. Por exemplo, a mãe primeira enfermeira. A mãe é que cuida do filho quando está doentinho, ela vai lá, acalenta o filho, ela dá o remedinho, ela, às vezes até um beijinho passa a dor, né? O filho caiu, a mãe vai lá dar um beijinho, passou a dor. Então, é nesse aspecto, né? A mãe, causa secundária, isso aqui é do professor Valdo, esse mega pensanologia. Eu penso aqui que, no caso, a causa primária aqui seria o filho, né? Mais importante, né? A mãe é o segundo plano. Então, seria o filho mais importante. E deixa eu ver o que é mais aqui. Filha concebe filha quando a filha se torna na mãe. Faltou mais alguma coisa? A mãe primeira docente. A mãe é que ensina o filho as primeiras letras do alfabeto, ensina via hora, ensina a contar, vai lá 1, 2, 3, 4, aquelas coisas todas que a mãe faz com a criança, né? Eu acho. Como? E filha concebe neta também, né? E a citaciologia que ele pediu também, né, Cláudio? Qual? A citaciologia também. A citação, que está logo embaixo. Da citologia. Interessante essa questão da de Honório de Balzac. Tá. E a ternura da mãe, ela não tem desdém nem compaixão. A ternura da mãe, ela é terna, ela é aconchegante, ela não desdenha o filho, ela também não tem compaixão, porque a compaixão é você ter piedade de alguém. E a mãe não tem piedade do filho, a mãe tem um amor. A piedade não educa, às vezes, né? Pois é. Não sei, isso é delicado. Vamos lá. A página 10, Cosmoeticologia, enquanto eu pensei aqui até a conquista da autonomia plena, o 8 lá, supervisão, ficou confuso quando diz aqui, ó, incentivar a interdependência supervisionando a de longe. O que quis dizer com isso? Tá. Isso aqui também é um caso pessoal. A minha filha tinha 7 anos de idade e ela pegava o ônibus para ir para a escola 15 para 7 da manhã. E ela, com 7 anos de idade, ela era assim muito autossuficiente, que eu criei minha filha de uma forma que ela não fosse tão dependente de mim, apesar de haver carinho, de haver
respeito entre mãe e filha, entre eu e ela, eu dava assim uma liberdade para minha filha. Só que a liberdade era vigiada. Então, ela queria ir para o ponto de ônibus sozinha, 15 para 7 da manhã. Muito bem, ela ia. Só que alguém ia atrás acompanhando. Ou era meu marido, ou era eu, ou era a babá. E ela achava que estava indo, que estava abafando, né? Estou indo para o ponto do ônibus sozinha. E alguns dias atrás, eu perguntei, minha filha, você acreditava mesmo que você ia sozinha para o ponto de ônibus? Ela disse assim, eu acreditava, mãe. Foi bem feito, né? Ela ficou autoconfiante. Porque ela minha filha é super autoconfiante, né? Ela tem acesso. Obrigada. Mais alguém? Então vamos para cá. Tem mais um aqui. Na enumerologia, na página 9. Na segunda linha. Poderia explicar a inter-relação mãe intermissivista, filha com os réus, e a melhor maneira de agir nesse relacionamento? Onde que está a mãe intermissivista? Enumerologia. Ah, tá, estou vendo. Achou? Bem, se a mãe já é intermissivista, já é um meio caminho andado, né, para poder entender, né, aquela filha com os réus. Tentar criar da melhor maneira possível, indicar quais são as normas que se tem de conduta, de respeito ao próximo, para evitar de que essa com os réuzinhas aí possa cometer várias atrocidades, né? Atrocidade pela vida que a gente vê com os réus que porque tem níveis de cons-réus também, só para não assustar ali que perguntou, né? Tem vários níveis de cons-réu, mas o mais sério é reeducar, isso que você está falando. Pois é, aqui, reeducar, né? Fazer uma questão se a cons-réu ela ressomou e ela teve a oportunidade de ressomar com você, né, com a mãe, alguma relação entre elas tem, não é não chegou ali por acaso, né? Então é ajudá-la a reeducar, quer dizer, tentar colocá-la, né, ensinar princípios, princípios, valores, muito carinho, né, muita paciência, muito acolhimento, que você falou logo no início, né? Você frisou a questão do acolhimento da gestante, né? Marília, por aí. Aqui na página 8, em efeitologia, dois efeitos aqui. O efeito negativo provocados na filha em consequência da desestruturação familiar. E depois, lá embaixo, o último, os efeitos da disponibilidade afetiva materna e equilíbrio emocional da filha. Você pode ampliar essa? A primeira linha. Efeitos negativos provocados na filha. Está aqui. Pois é, uma família desestruturada, é claro que quem vai sofrer as consequências são os filhos, né? Então, em caso de meninas, principalmente, que é o verbete se refere à menina, né? Então, tem uma família onde há discussão, há brigas, há desarmonia, todo dia os pais entram em conflito, e essa criança ela vai ficar totalmente insegura. E ela pode, não quer dizer que faça, que vai acontecer, mas ela tem grandes chances de se tornar uma pessoa dependente de drogas, dependente de álcool, de frequentar as más companhias, entendeu? Porque a família dela não dá uma estrutura suficiente emocional para que ela cresça de forma adequada, para que ela tenha uma boa formação, para que ela saiba escolher, fazer as escolhas corretas. Sim, no caso de separação de pais. Pois é, no caso de separação de pais também, a filha vai sofrer muito, né? Principalmente quando ela já está crescidinha, já tem afeto pelo pai, pela mãe, ela pensa às vezes até que a separação daquele casal foi provocada por ela se sente culpada por causa da separação. Muitas vezes a criança tem essa ideia de que os pais se separaram por causa dela. Sim. E a outra que você... A outra é a última, os efeitos da disponibilidade. Eu queria acrescentar uma coisa nisso. A comunicação e os laços familiares, os laços afetivos que tenham os pais,
pode produzir que isso seja superado. Mas muitas vezes o tema não é isso em si, a separação, senão o relacionamento afetivo com os filhos. Sim, certo, é. Entende? É mais sério. sério. Afetividade com o filho, também acontece isso. Aqui os efeitos da disponibilidade afetiva materna no equilíbrio emocional da filha. A mãe, ela tem que se predispor sempre, quer dizer sempre, mas a maioria das vezes ela está disponível afetivamente para a filha. Ouvir uma queixa da filha, ouvir, às vezes, uma insegurança, e se colocar sempre no papel de que ela está disponível a qualquer momento. Se colocar na condição de acolhê-la em que situação for. Eu lembro que eu dizia para minha filha, quando ela era pequena, eu dizia, minha filha, seja o que você fizer, você me conta sempre a verdade, porque eu vou estar do teu lado. Seja o que for, eu estarei do teu lado. Então, várias situações na escola aconteciam onde minha filha aprontava, né? Mas quando eu chegava lá na escola, eu não ficava contra a minha filha. Eu apoiava a minha filha, mas depois eu dizia, você agiu errado, você não podia ter agido dessa forma. Mas eu não podia, na frente de outras pessoas, deixar de apoiar e de acolher minha filha. Eu tinha que me posicionar assim, daquela mãe que tudo a filha está certa, mas não era bem assim, porque quando nós estávamos juntas, eu dizendo, você agiu errado, você não pode fazer isso. Teve uma situação onde um menino, da mesma idade que ela, mas era menino, e eles estudavam no horário integral na escola. Chegava às 7 horas da manhã, 7h15 por aí, que entravam, e saíam às 5 horas da tarde. Então, de manhã, elas tinham as aulas normais, de currículo normal, né? E à tarde tinham as extracurriculares, que era judô, balé, artes, e uma série de outras coisas para preencher o tempo. E o garoto vai e dá um soco na minha filha, uma coisa assim. E ela, como era mais franzininha, apesar de ter a mesma idade, ela pegou uma carteira, aquelas carteiras onde escreve assim, pegou o negócio e jogou em cima do garoto. Não pegou no garoto, que ele foi safo, né? Mas pegou no quadro negro e quebrou o quadro. Aí me chamaram na escola, porque ela fez isso, porque fez aquilo. Eu digo, bem, por que ela fez isso? Porque o menino bateu nela. Eu digo, bem, se o menino bateu nela, ela é mulher, é mais frágil, ela tem que se defender de alguma forma. Então, a forma que ela encontrou foi essa. E aí, outra coisa, a professora deveria estar observando as crianças para que não chegasse a esse ponto de agressão. Aí, resultado, eu tive que pagar o quadro negro lá da escola. Eu tive que pagar o negócio. Aí eu falei para minha filha, vindo no carro, já passando o sermão. Eu digo, você não pode fazer isso, você não pode... mãe, mas ele me bateu, ele é mais forte do que não sei o quê. Como é que eu vou apanhar? Eu digo, não, você não vai apanhar, mas você chamava a professora para resolver a situação. Mas foi a forma que ela achou de se defender, a autodefesa, né? Você vai perguntar? Marília, aqui na argumentologia, a tua listagem de 10 exemplos de variáveis e condutas cosmoéticas, o segundo item é a questão do apelido. Você fala aqui, geralmente, dos nomes que trazem ridículo ou depreciação. Isso aí não inclui, né, os diminutivos, zinhos e etc., e outros apelidos carinhosos, né? Porque aqui, às vezes, até alguns carinhosos que são um pouco engraçados ou ridículos, mas que, dependendo, acho, da intenção, né? Aqui, quando eu falo do apelido, né, erradicar ridicularizações e apelidos depreciativos. Quando o apelido é carinhoso, tudo bem que eu inclusive, até hoje, eu chamo minha filha de gatinha. Então, é um apelido carinhoso. Mas eu falo aqui de um apelido depreciativo, onde chama a criança de burra, que a criança não sabe, porque, às vezes, eu lembro, na minha época de infância, que tinha uma família que morava ao lado da nossa casa,
E a criança não conseguia decorar até a tabuada. Naquela época a gente decorava a tabuada, você deve lembrar disso, né? Não compreendia, tinha que decorar. E a criança não conseguia decorar. E a mãe chamava, você é burra, você não sabe decorar, não, você não sabe aprender, não sabe tabuada. Mas como é que a criança vai, cada vez que a mãe chamava a criança de burra, é claro que aquela criança realmente se achava burra. E o apelido depreciativo, ele incorpora na personalidade da criança. Então, ela vai se criar, vai ficar uma pessoa adulta e vai achar que realmente é incapaz. Porque a mãe tanto dizia, você é incapaz, você não sabe, você é burra. E decorar, porque ninguém é burro porque não consegue decorar. Não é isso. Então, é nesse sentido, apenas o apelido depreciativo. Sim, que eu me refiro. Por exemplo, chamar de gordinho ou gordinha, né? Não, mas aí também, aí já está. Ou fofinho, fofinha. Eu não sei se isso daí é saudável, chamar a criança de gordinho, fofinho. Eu não sei, porque a criança vai acabar, aquilo, como eu disse, vai incorporando a personalidade da criança aqueles certos apelidos, né? Estigmatiza, né? Estigmatiza. E aí o que acontece? A criança vai crescer, vai ficar ansiosa, porque está gordinha, vai comer mais ainda, vai ficar mais gordinha ainda. E tem vários casos na escola de bullying, né? Porque a criança é gordinha, né? Então, eu não acho que seja uma boa de chamar a criança de gordinha, não. Você podia comentar o item 9 também nessa lista? Você fala dar tempo à filha para perceber os próprios erros. Porque assim, o sentido aqui é o seguinte, a criança ela não percebe que ela cometeu alguma coisa errada. Qualquer coisa que ela tenha cometido errado. Então, você não precisa ficar toda hora cobrando. Mostrando a ela, você errou porque você fez isso, porque você fez aquilo. Você dá um tempo. Você pergunta, você percebeu o que você fez? Para a criança poder, inclusive, ter uma autopercepção dos seus atos. Então, você percebeu como é que você agiu naquele momento? Entendeu? Para ela poder raciocinar. Se ela não chegar a nenhuma conclusão num espaço de tempo, dependendo da idade, entendeu? Você vai e intercede. Você vai lá, não, você fez isso, você fez assim errado, tinha que fazer de outra forma. É isso, nesse sentido que eu me refiro. Marília, aproveitando aí já, você poderia comentar o item 1, aceitação, o item 3, diálogo, e item 4, disciplina? Pois é, o primeiro item é desvincular o bom comportamento da filha na condição de aceitá-la. Mesmo que a filha se comporte mal, você não vai rejeitar sua filha. Você vai aceitar sua filha, mesmo se comportando mal, mas explicando para ela que aquele comportamento não é adequado, não é o mais adequado. Mas você nunca vai dizer, não, eu não gosto de você porque você fez o negócio errado. Nunca associar uma ação da filha, entendeu? Pelo fato de você aceitá-la como filha, apreciá-la e ver outros atributos que ela tem que são importantes, né? O segundo é com relação a item 2. O item 3, estimular o diálogo. E é importantíssimo esse diálogo entre mãe e filha. Entendeu? Você conversar sobre todos os assuntos para a filha, todos os assuntos. Você esclarecer, porque a vida que a gente vive atualmente, e talvez eu acho que sempre se viveu uma vida assim, onde a criança, principalmente a mulher, ela corre muito risco. Entendeu? Onde ela é muito exposta, numa sociedade machista, onde o homem pode tudo, a mulher não pode nada, entendeu? Então, você tem que esclarecer a sua filha de todas as formas possíveis. Abrir o verbo com ela. Eu fazia isso com a minha filha, eu conversava sobre AIDS, eu conversava sobre drogas, sobre todo tipo de coisas assim que às vezes até diz, tem que esconder isso do filho, da filha, não. Entendeu? Você não tem que esconder, você tem que abrir o jogo mesmo e fazer com que ela confie em você. Assim como ela comentou, né? Sônia comentou que o seu verbete ajudou a ela, né? A mim também, porque a minha filha é bem independente. Ontem à noite mesmo fiquei
bastante tempo conversando com ela no celular, no telefone, mas eu nunca me disponibilizei assim, sabe? Abertamente, ó, quando você precisar, a qualquer momento, por qualquer, né, situação, ela nunca me liga, né? A gente também, sabe, dificilmente se liga, porque ela é bem independente. Mas deve ter momentos assim que ela se sinta insegura ou, né, ter alguém próximo para conversar, né? E ela mora em outra cidade, então agora eu vou fazer isso, colocar isso em prática. Põe em prática, sim. Tanto para minha filha, mas também para o meu filho também, que eu tenho os dois. Para os dois. Deu aí um efeito aí do verbete já. Vale a pena, sim. Obrigada. O que acontece? A família onde não tem ordem, todo mundo quer mandar, ninguém obedece. Casa da mãe Joana. É a casa da mãe Joana. Então, você tem que estabelecer certos limites, tem que estabelecer certos horários, entendeu? Tem que estar em casa tantas horas, tem que... às vezes, até com relação ao almoço, vamos almoçar juntas. Minha filha não almoçava em casa, mas final de semana eu fazia questão de que estivesse junto, para poder compartilhar aqueles momentos, né, para a gente ter regras de conduta. E se você não ensinar o mínimo de regras para os filhos, ele não vai saber obedecer ninguém, as autoridades. Se ela não vê a mãe como uma figura de autoridade, ela não vai na rua, entendeu? Reconhecer uma autoridade. Então, a gente tem que dar esse limite. Não, você não pode fazer tal coisa, você não pode ir a tal lugar, determinados filmes não são adequados para você. Eu lembro, numa ocasião, minha filha deveria ter uns 10 anos, 9 anos, por aí, foi quando foi lançado aquele Dança com os Lobos. Aí eu li a crítica no jornal, que o filme era violento, que o filme era aquilo, que o filme era outro. E ela, mãe, eu vou ao cinema com a Joana, a gente vai assistir Dança com Lobos. Eu digo, não, você não vai, não. Aí, porque eu me baseei numa crítica do jornal do Globo. Por que eu era para ter feito? Eu era para ter ido lá, assistir o filme. Tá, tudo bem, minha filha, então você pode... O filme não tem nada de violência, nada. Depois passou na televisão, foi assistir quando passou na televisão. E o filme é um filme normal, tranquilo. E por causa de uma crítica... Só tem uma cena, né? Mas também não é nada de extraordinário. Aí, resultado, eu me baseei numa crítica de jornal e pedi minha filha de ir ao cinema. E ela obedeceu, coitada. Mas tá certo. Ela aprendeu a lidar com as normas e aprendeu a tolerar a frustração, que essa é uma grande aprendizagem, né? Que muitas vezes as crianças, quando não aprendem a tolerar essa frustração, é um problema. E aí, depois na vida, vai ficar complexo. Sim, pode perguntar? Oi. Oi. Eu não sei seu nome, mas... Marília. Marília. Então, Marília, essa família que você está descrevendo, ela é, assim, bem adoriana mesmo, da mãe dedicada à filha afetiva, né? Assim, mas na vida real, assim, da gente pré-serenão, quando as mães não querem conversar, né? Não tem lá aquela predisposição da Keiko, por exemplo, né? Além de respeitar o espaço da mãe, como que as filhas podem interagir assim, né, com uma pessoa que não quer conversar sobre o que acontece? Bem, você diz no caso da filha que não quer conversar com a mãe? Não, ao contrário. Ao contrário, a mãe que não quer conversar com a filha. Pois é, o que acontece? Mas aqui o verbete, ele é neutro. Quando eu comecei a fazer esse verbete, eu lembro que a professora Rosa, eu fiz o curso lá da de verbetografia. E eu lembro que a professora Rosa disse, Marília, teu verbete está sangrando, você tem que aliviar esse teu verbete. Porque, realmente, se você for pesquisar a relação mãe-filha, você vai ver muito mais, 90% nosográfico do que homeostático.
Então, eu tive que retirar muita coisa do verbete, porque, segundo a professora Rosa Nader, ele pingava sangue. Entendeu? Assim, vamos tirar essas coisas, vamos aliviar, ele é neutro. Eu digo, eu sei que é neutro, por isso que eu posso transitar entre a homeostase e o nosográfico, eu posso ficar ali. Mas, gente, se você pegar, começar a fazer pesquisa, não em site de Wikipédia, não, mas em sites sérios, olha, é de arrepiar o cabelo. Você fica assustada de ver filha que mata os pais por causa da herança, mãe que mata a filha para ficar com o marido da filha. São coisas, gente, que é assim de arrepiar mesmo. Mas agora vamos para o lado mais, vamos tirar o sangue agora. Eu só queria que, de repente, para responder para ela, você podia dar aquele exemplo que você deu no início, da sua relação como filha com a sua mãe. Pois é. Como é que você conseguiu se reconciliar com a sua mãe? De repente, você podia falar com ela. Pois é. O caso que ela está perguntando é justamente em relação à mãe. Pois e aí você falou que a sua mãe, fala um pouquinho para ela. Pois é, o que acontece? Deixa eu te explicar. Eu acho que você chegou depois, né? Ela chegou mais tarde. O que acontece? Eu tinha, assim, com a minha mãe tinha um gênio muito difícil. E cobrava muito, exigia muito, era muito repressora. E eu não entendia a minha mãe, eu entrava em conflito com ela. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a ter conhecimento da infância que a minha mãe teve. Minha mãe teve uma infância muito difícil, porque foi no Rio Grande do Sul, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde ela foi criada só pela mãe, porque a minha avó ficou viúva com 29 anos de idade, e tinha comércio, tinha duas lojas de comércio, e com 4 filhas mulheres. Então, a criação desta avó com as filhas, claro que deve ter sido uma criação muito rígida, numa cidade do interior. Naquela época, em 1930, 30, então, eu imagino como é que deveria ter sido, né? E a minha avó tinha diversos empregados, e não tinha homem para poder tomar a frente das coisas. Mais tarde, só quando minha tia mais velha casou, que foi que o meu tio passou a tomar conta do comércio. Mas antes, a minha avó tinha até que enfrentar empregado com arma, porque os homens não obedeciam, quer dizer, desvalorizava a mulher. Uhum. Então, não ia atender uma patroa. O cara empregado é homem, a patroa é uma mulher, então o cara não vai obedecer, vai afrontar. Então, minha mãe passou por esse tipo de criação. E ela, naturalmente, não soube dosar ou não teve condições de passar para as filhas aquilo que ela não gostou de passar. E ela continuou com a mesma rigidez pela qual ela foi criada. Então, com o passar do tempo, eu conhecendo essa situação da minha mãe, eu passei a entender e passei a relevar as coisas que minha mãe fazia. E nosso convívio passou a ser um convívio harmonioso, um convívio até gostoso de estar com ela, entendeu? Porque eu passei a não mais cobrar, não passei a ter mais cobrança, eu relevava, quando ela dizia uma coisa eu replicava, entendeu? Eu deixei de fazer isso, ela falava, pronto, falou e está falado, e eu não entrava em conflito, deixei de entrar em conflito com ela. Então, você está propondo que entender a infância da mãe, ou como que foi essa criação, melhora essa comunicação, mesmo que não sejam com palavras, né? Certo. E permite essa reconciliação que te permitiu lá o resgate da sua mãe depois, assim, em algum momento que ela se abra, que esteja disposta, né? Porque sempre,
como eu coloquei aqui no verbete, né? A reconciliação, ela depende, ela vai se ensejar com aquela pessoa que tem maior discernimento. Então, quando você tem uma compreensão maior, que você teve a oportunidade de estudar, você fez uma faculdade, você teve um outro tipo de vida, passou a trabalhar fora, passou a conviver com outras pessoas, você vai aprendendo, você vai ganhando conhecimento. E a sua mãe não teve. Minha mãe só teve o primário, o secundário, no máximo. Se é que fez o secundário, não sei. Então, quer dizer que a limitação dela era baseada naquela criação que ela teve. Então, a partir do momento que eu tinha a oportunidade, que eu estudei, que eu me formei, que eu passei a ter um outro tipo de convívio com outros grupos, né? Então, ampliou o meu conhecimento diante da restrição dela. Então, cabia a quem entender? A mim. A ceder mais, né? A ceder mais. Quem tem mais lucidez cederia mais. Cede mais. O princípio é esse. Que poderia ter posto aqui, né? Essa aí é uma boa, né? E ela está ali esperando também para pegar. Marília, parabéns pelo verbete. Obrigada. Tenho certeza que está ajudando a muitos, tanto aqui como os teletefilianos, né? Eu gostaria de perguntar para ti, na página 9, em antagonismologia, você coloca ali o antagonismo, desacerto familiar, acerto grupo karma. Você poderia comentar? Certo. Quando a pessoa ela não tem dentro da família, né, aquele acolhimento, não tem dentro da família a compreensão, ela se sente assim totalmente, como é que eu vou te dizer, fora do ninho, né, como costuma dizer, e ela no grupo karma, ela acaba encontrando o que ela não tem na família. Onde que nós estamos aqui? Cadê? Qual foi o item? Desacerto familiar, acerto grupo karma. Pois então, ela dentro da família ela não se acerta. Ela está sempre havendo algum tipo de desacordo, algum tipo de briga, de desavença. E quando ela encontra no grupo karma e se identifica com o grupo karma, esse grupo karma ele pode até nem ser homeostático, pode até ser um grupo karma da pesada, mas ela se acerta naquele grupo. Então, ela vai preferir conviver com o grupo karma aquele. Porque, às vezes, a gente fala, acerto grupo karma, está achando que é um grupo karma de alto nível, né? Não necessariamente. Mas, às vezes, não necessariamente. Às vezes, um grupo karma aí é um grupo do Comando Vermelho, um grupo... menos, né? Você também agora foi para um extremo, né? Está voltando para o sangue. E, Marília, também você também coloca... Você coloca também ali na tecnologia duas técnicas, né? Você poderia comentar as duas e se você aplicou ela na sua vida? E qual folha a tecnologia? Na página 8, desculpa. Na 8, tecnologia. Na tecnologia, você coloca duas técnicas. Eu gostaria que você explanasse um pouco e comentasse para a gente. Encontrou? Achei. A evitação da técnica espúria de manipulação consciencial. Isso daqui se refere a vários casos onde a pessoa é manipulada e ela nem percebe que ela está sendo manipulada, mas são manipulações espúrias, por exemplo, aliciando a criança, aliciando o jovem para determinadas seitas, para determinados caminhos que não são o melhor caminho para aquele indivíduo, né? Eu tenho, por exemplo, casos, por exemplo, de o aliciador de drogas. É pesado, né? Tá vendo? Por isso que o negócio, como é que é? Pinga sangue. Mas é a verdade, gente. O aliciador de drogas, ele vai lá, alicia a pessoa, não, vai lá, prova, experimenta. E a pessoa acaba experimentando, o jovem experimenta, porque o jovem está na idade de descoberta.
Ele quer aprovar tudo, e ele quer provar para ele mesmo também que ele é autossuficiente. É um conflito, a adolescência é um conflito muito grande. Aí, o que acontece? Ele vai cair naquilo, ele vai cair nas drogas. Então, é isso, é uma coisa assim espúria, né? Uhum. E a próxima? Técnica da boa convivência e respeito ao nível evolutivo das consciências. Pois é. Essa técnica, princípio evolutivo, da técnica do respeito evolutivo da consciência, é você saber compreender o outro, respeitar o outro pelo que ele é, entendeu? Não, mas não, muita gente diz assim, porque aquela consciência, aquela pessoa ali é intratável, mas ela é intratável porque é o nível dela. Então você vai respeitá-la pelo que ela é. É da mesma forma como você respeita uma consciência que tem um nível que você percebe, que tem um nível mais evoluído que o seu, você percebe isso e você respeita essa pessoa. Então, o respeito ele tem que ser tanto horizontal, tanto para cima quanto para baixo. E horizontalmente também, né? Porque também, nós temos... tem que ser, como é que... Omni, né? Para baixo, para cima, para baixo, para os lados, transversal, de todos os jeitos. É isso aí. A Mara estaria esperando um tempinho também. Marília, falando em respeito, né, tem a ver o crescendo gestação humana, gestação consciencial. Podias falar um pouco? Pois é, porque a mãe, né? Em primeiro momento, a mãe, ela gesta um filho, né? Então, chega uma oportunidade, como agora, de gestar um verbete. Que foi... parindo hoje. E está fazendo 9 meses meu verbete, né? Olha, então é bom, porque foi assim no tempo certo. Eu apresentei o tema, foi né, Marília? Olha, 9 meses, né? Olha. Não, mas ele era para ter nascido prematuro, só que eu fiquei empurrando. Não, mas nasceu forte. Nasceu no prazo. Nasceu forte. Marília. Tempo certo. Marília, sabe que do que você está dizendo não é somente a escrita do verbete. A quantidade, essa parte pesada da que Rosa Nader disse que era pinga-sangue, a assistência à consciência, a diferentes tipos de assistência que foi percebido. Bem importante. Realmente uma gestação bem notável. Porque na gestação você faz assistência a uma consciência, 2 consciências, ou se foram trigêmeas, 3... ou então aos filhos que o casal tem, né? E aqui na gestação consciencial você vai abranger um número maior de consciências e consciências, né? A assistência que é feita, que a gente às vezes nem percebe, mas quando se fala de uma situação do que está acontecendo lá na África, que acontece com as meninas na África, o que acontece lá na Índia, com aquelas moças, com aquelas crianças. Então, a assistência que é feita para essas consciências, as crianças da China, as meninas que foram sacrificadas, que foram abortadas, as meninas que foram largadas em orfanatos, que em 1995, a CNN, os repórteres foram para a China para fazer um documentário escondido. E cada um levou um pedaço da câmera para não ser descoberto. Você não chegava lá com a câmera inteira e ia ser confiscada. Aí eles chegaram lá na China, montaram a câmera e foram aos orfanatos para filmar. Quem não assistiu isso... Eu vi esse documentário, foi em 95, porque eu vi em Portugal. Eu lembro que eu estava morando em Portugal quando eu vi. Pois é. E eu vi aqui no Brasil... É chocante. Então, quem não viu, vale a pena ver o YouTube. Tem em espanhol também, são 5 vídeos, 4 ou 5 vídeos, sendo que o último vídeo, o orfanato é extraordinário. Porque o governo chinês, ele foi veementemente contra, porque foi uma comoção mundial na época. Então, essas consciências que passaram por tudo isso, que ainda estão no extrafísico, muitas delas provavelmente
devem ter sido resgatadas no momento que a gente fala sobre isso, num ambiente assistencial igual à tertúlia. Eu lembro que quando a gente assistiu esse documentário, né, o professor Mário comentou, né, que a TENEPS dele ficou vindo criança durante um bom tempo. Foi. Na época eu não fazia TENEPS, mas é interessante. Foi bastante, assim. Oi? Gente localizar? No YouTube você coloca assim... Não, é um documentário que é de 2000, foi mais ou menos... 1955. Eu assisti em 95, e que é sobre os orfanatos chineses. Então, são as meninas que eram abandonadas. Então, os orfanatos só tinham ou deficiente físico ou meninas. E num estado, assim, bem precário. É um documentário, assim, bem... Chocante. Agora, eu não me lembro o nome. Ela falou que, de repente, no YouTube deve ser mais fácil de encontrar. No YouTube, se você botar o Quartos da Morte, você vai achar em espanhol. E aí, o que você fala, Lourdes? Quartos. Os quartos. Quarto da Morte. Não, o que aconteceu é o seguinte, é que nós vimos esse documentário durante os dias subsequentes. O professor Mário comentou que era muita criança sendo atendida na TENEPS. No subsequente, a questão tem a relação do professor Mário com a China, que é evidente, né? E também a questão do documentário. Então, porque ela está falando justamente da assistência, da hora que a gente faz essas evocações, acaba assistindo também, né? Então, foi esse o comentário. Tá bom? E com relação à China, está quase no horário, né? E com relação à China, a superpopulação masculina tem quase uma diferença assim, de 6%. Não, quanto por cento, Geraldo? É um percentual muito alto de homens. Mas eu acho que alguma coisa mudou, né? Quer dizer, 48% esse documentário é datado em 95, já são quase 20 anos, né? Então, parece que muita coisa também já deve ter mudado por lá. Não, então, não mudou muito, não. Não? Isso eu não sei. Não mudou muito, não. Teria que dar uma olhada. Marília, olha, parabéns pelo verbete, pela defesa. Aguardamos seus próximos verbetes, tá certo? Agradecemos a presença aqui dos tertulianos, dos teletertulianos, dos paratertulianos e até a próxima. Certo? Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 31 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 14 perguntas online. Para hoje temos 2 recados. Mércia, concurso Opção pelo Autodesassédio, e Amin Lascani, Escola do Parapsiquismo. Boa tarde a todos. A CIP convida você a participar do curso Opção pelo Autodesassédio. Dentre os principais tópicos que serão abordados neste curso estão as ideações contra si mesmo, ou seja, o autoassédio, as convicções equivocadas sobre as realidades, o posicionamento de não auto-vitimizar-se, as autorresponsabilidades pelo equilíbrio pessoal, as posturas pessoais autodesassediadoras, a meta da autodesperticidade. Este curso irá acontecer no próximo final de semana, dias 4 e 5 de outubro, na sede da ACIP, no Polo Discernimento. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 45 2102 1421. Esperamos você lá. Obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite é para a Escola de Parapsiquismo. A 4ª turma vai ter início em janeiro de 2015. Essa modalidade da escola é composta de 3 módulos, tem a duração de 1 ano. 3 módulos que acontecem em janeiro, julho e janeiro do ano seguinte. Esses módulos são presenciais, eles têm a duração de 5 dias, são feitos aqui no CAEC. E entre os módulos existem uma série de atividades que os alunos podem fazer aonde estiverem, na própria cidade onde estiverem. A metodologia da escola, ela usa o conceito de competência, que é um conceito da pedagogia que foi adaptado para o parapsiquismo. Então, nós temos o desenvolvimento de competências parapsíquicas. São, ao todo, aqui, durante o curso, mais de 20 competências. E como é uma escola, ela tem um caráter progressivo. Nós começamos com as competências básicas, depois as intermediárias, até chegar nas avançadas. Esse é o maior curso de parapsiquismo que existe na CCCI. Então, quem tiver interesse, é só procurar a recepção do CAE, que tem vários pacotes,
O telefone é 45 3525 2652. Obrigado a todos. Para amanhã teremos o verbete Arquitetura Verde, especialidade intrafisicologia, da verbetógrafa Sônia Batista. Obrigada.